Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Crer. E antes de eu apresentar para vocês a minha convidada de hoje, não esquece de já se inscrever no canal e já ativa o lembrete para você não perder nenhum episódio. Todos os dias eu recebo feedbacks de pessoas que estão acompanhando aqui esse podcast e cada vez mais a gente está elevando o nível, a gente traz conhecimento, a gente compartilha histórias de inspiração. E hoje eu estou com uma convidada aqui que eu estou suspeita para falar dela, porque eu amo ela, é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que me inspira e spoiler geral para vocês, sem ela não existiria. Então, hoje, em homenagem aos Dia das Mães, eu trouxe para vocês conhecer aqui a minha mãe, Claudete. Seja bem-vinda, mãe. Olá, bom dia para todas as mães, bom dia para todo mundo que estão assistindo. Hoje eu estou, aqui convidada especial aqui, não sei se é tão especial assim como ela diz, mas estou aqui. Como não? Quem ousa falar que as mães não são especiais, gente? Então, em homenagem a todas as mães, eu decidi trazer a minha mãe aqui para contar um pouquinho da história dela e também para a gente falar um pouco sobre a maternidade, né? Que eu acho que nada melhor do que uma mãe para falar sobre isso aqui com a gente. Mas uma das coisas, mãe, que eu sempre escuto, né, de colegas minhas, como eu ainda não sou mãe, eu escuto dos outros, mas eu escuto muitas pessoas falando que quando você se torna mãe, você basicamente para a sua vida, deixa tudo de lado e vive, né, a maternidade até a pessoa sair de casa e olha lá, tem gente que realmente se esquece e prioriza apenas os filhos. Então hoje eu quero dar a oportunidade aqui para você não se apresentar como mãe, mas como mulher, como esposa, como tudo que você já foi na sua vida, não só mãe. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é a Claudete, para você poder já falar um pouquinho de coisas que talvez nem eu saiba, porque a gente quase não tem tempo e não prioriza muito essas conversas. Então eu queria conhecer um pouco quem é a Claudete, um pouquinho da sua história, fala um pouquinho sobre a sua infância, como que foi, como que você também parou hoje no cargo que você tá lá dentro, né, da Secretaria de Educação. Então conta um pouquinho da sua trajetória pra gente e ao longo desse processo aí também a gente vai conversando sobre outras coisas. Bom, então, em primeiro lugar, a gente como quando vira mãe, que nem você falou né, gente, a vida da gente muda tudo, 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 tudo. Então, a prioridade maior disso tudo é o filho. A partir do momento que você é mãe, é, realmente a gente se deixa um pouquinho pra gente, né? A gente pensa mais nele. E não importa se ele cresce ou vai seguir a sua vida. Eu acho que a responsabilidade de nós mães, a preocupação, acho que até a maior. É maior ainda Porque aí não tá sob seu controle mais, né? Não tá, aí já saiu, né, da gente, já saiu debaixo do braço. Das asas, né? Como diz, né, tem as galinhas que ficam os seus pintinhos o tempo todo ali. Quando eles crescem, eles vão seguir o rumo deles. Mas é assim, não é bem assim, não. A gente não... Depois que eles saem, a preocupação é maior. Então, a partir do momento, Camila, que você saiu de casa, né? Que você... Ai, desculpa que eu posso ter... E hoje vai ser um dia de muitas emoções aqui. Então, mas faz parte. Quando você foi para São Carlos, né? Nossa, a minha preocupação dobrou. Porque você não tá ali, não tá perto. Sim. E a gente não podia estar o tempo todo juntas, né? Por mais que eu tinha, né, as outras duas, tenho a filha, a Suelen, e tinha a Natália, né? Mas mesmo assim, gente do céu, todas as mães sabem o que é a preocupação quando os filhos saem, né? E é interessante você falar isso aqui, mãe, porque você vê como que a percepção é diferente, né? Na nossa visão, a maior preocupação, o maior cuidado é quando a gente é bebê, quando a gente é pequeno, porque fica 100% dependente da mãe. E você já tá trazendo uma visão totalmente diferente de uma mãe que quando o filho já não depende mais, já tá ali, né, no mundo, aí que a preocupação aumenta, né? Porque você não sabe, você não tem controle, então... Não, então, realmente,
É isso mesmo. Enquanto ele é bebê, a preocupação é diferente. É de cair, de se machucar, da saúde, né? Para a gente saber como que tá. É de você. Só que, assim, é diferente porque ele tá ali o tempo todo com você. O bebê tá ali, a criança tá ali, né? Mas a partir do momento que ela cresce, que ela vai crescendo, que ela vai virando adolescente, já a preocupação é diferente também, né? Quando vai para a adolescência, é diferente a preocupação, porque a gente já pensa em outras coisas e a gente está vendo aí que nem eu, por exemplo, eu trabalho na parte da educação, né? Eu trabalho em escola, então eu trabalho com adolescentes. Né? Eu tenho essa visão, por quê? Porque eu vejo neles, é como se fossem os meus filhos. Né? Eu tenho ele como se fossem os meus filhos do meu lado. Então, eu vejo a preocupação da mãe deles, né? Quando eles saem da casa para ir para a escola. E ali a gente fica preocupado, por quê? Porque a gente sabe como está o mundo hoje, né? Das drogas, essas pessoas más, a gente sabe que tem muitas pessoas más aí pro mundo afora aí, que você não sabe, assim, às vezes a criança, que nem a gente Muito inocente, né? Muito inocente. A gente, desde pequeno, a gente sabe, né, conversar, a gente vai conversando, a gente vai explicando, né, como que a criança tem que reagir né, algumas coisas que acontecem. Mas, assim, a partir do momento, né, que a criança sai, que ela cresce, que ela vai morar fora, que ela vai vai para o destino dela, né? É diferente, porque daí já é outra preocupação. O quê? Que nem você, por exemplo, você pegava estrada para ir longe. Então, nossa, enquanto você não chegava, a gente não sabia que você estava lá. Né? Você pegava estrada, é tanta coisa que acontece por aí, a gente fica naquela preocupação, ai meu Deus do céu, será que está chegando? Será que já chegou? Então, quando você chegava lá e falava, mãe, já estou em casa, pronto, já dava uma aliviada. Então, nessa parte aí, eu acho que você deu um pouco mais de preocupação para mim por isso. Olha, a verdade, porque, assim, sendo reveladas aqui, hein, gente? Eu não sabia disso. Porque, assim, a Suelen também, né, a gente, a partir do momento que ela saiu também, né, para estudar, né, mas o tempo todo ela estava comigo. Mas teve uma fase também que a Suelen, que é minha irmã mais velha, gente, ela foi morar na Austrália, lembra? Sim, então até eu ia chegar nesse ponto. Só que, assim, quando ela foi para a Austrália também, a gente também tinha contato com ela pela internet, a gente conversava, né, pela internet. Então, né, eu sabia que ela estava tudo bem, mas mesmo assim, gente, ela estava quase do outro lado do mundo. Muito longe. Muito longe. A Austrália realmente é do outro lado do mundo, né? Para quem não sabe. Então, ela ficou um bom tempo para lá. Mas é outra preocupação também. Sim. Né? Mas é mãe, gente. Então... Mas, ó, aproveitando que você tá falando, né, sobre essa questão da maternidade, e isso é um dos assuntos que eu quero falar aqui, né? Depois eu volto em outras questões. O que você acha que mudou na sua vida? Porque você tinha uma vida antes e depois de ser mãe, você ainda teve 3 meninas ali, que eu acho que dá mais trabalho ainda. O que mudou na sua vida depois da maternidade? Eu acho que é a maturidade, né? A responsabilidade. A maturidade, muda tudo. Tudo na gente, tudo. Porque, que nem a gente fala, né? A gente esquece um pouco de nós mesmos. Um pouco? Esquece um pouco. Um pouco só, né, gente? A gente vive por eles. E muita gente, que nem você mesmo, briga comigo às vezes de eu falar. Se priorizar, né? Para se cuidar, se priorizar. Mas, gente, não é assim. Um dia, a hora que você for mãe mesmo, você vai ver. Você vai ver que é diferente. Você vê a Suelen, né?
ela se desligou completamente dela. Ela vive pelos filhos dela, sabe? E eu não posso falar nada, porque realmente é assim. É assim mesmo, não adianta. Você teve a Sueli com quantos anos? A Sueli eu tive com 18 para 19 anos. Então, super Eu tive ela novinha. muito novinha, E aí, então, assim, eu vejo também, gente, pela minha mãe, né? A avó de vocês, ela também até hoje pergunta para mim se ela, às vezes, ela pensa nela, se preocupa com ela. Não. Tá sempre preocupada com os filhos. Tá sempre com os filhos, netos e bisnetos. E aquela oraçãozinha dela que ela sempre tá mandando pra gente, né? Que, nossa, isso daí pra gente é uma bênção. Gente, eu falo que a tecnologia, ela veio para aproximar também as pessoas, né? E a gente tem que agradecer por isso. E a gente tem um grupo da família, né? Da parte da minha mãe. E a minha avó, ela manda todos os dias um áudio de oração. E aí, os dias que ela demora um pouquinho mais para mandar, a gente já fica todo mundo preocupado. Cadê o áudio da avó? Cadê Alguém sabe da avó? Realmente. Então, é muito legal, né? Esse carinho. E, gente, é incrível como que a minha avó, ela lembra de todos os netos, bisnetos, tataranetos, porque no áudio ela sempre fala: Deus abençoe fulano e ciclano, a fulana que tá lá em tal cidade, o ciclano que tá lá em outro país, o ciclano que viaja todo dia. E ela vai falando o nome das pessoas. Eu falo, gente, nem eu lembro o nome de todos os meus familiares. E a minha avó é danada, ela lembra de todo mundo, sabe de tudo que tá acontecendo. A gente fala que é o jornal do dia, é a oração da avó, porque chega a ser até engraçado. A gente fica sabendo das coisas através do áudio dela, né? Ai, e fulano, né, tomara que ele esteja melhor e não sei o que. A gente fala, nossa, o que aconteceu com fulano, né? Porque a gente fica sabendo pela avó. Então, é engraçado você falar aqui, mas eu queria até que você falasse também, mãe, se você tem alguma lembrança própria também com a sua mãe. Porque você também, assim como você foi mãe, ela também foi mãe. E eu vejo uma discrepância muito grande entre o que a gente viveu, o que a gente vive, né, nos dias de hoje, e o que vocês viviam naquela época. Porque você teve muitos irmãos. São quantos no total? Somos em 9. Em 9. Aliás, 8, né? Porque um faleceu que era gêmeos comigo. E você tem alguma lembrança da infância, assim, da sua mãe também, que foi importante pra você? Sim, a minha mãe, a vida inteira, né? Muito importante na minha vida. Sempre presente também. E é engraçado que a gente reflete nela, né? Tudo que a gente vive hoje, a gente tem a reflexão nela. Porque é assim, o que eu posso explicar que quando a gente o tempo vai passando, então vai mudando muita coisa, né? Muita coisa muda. Mas a reflexão de mãe, de geração para geração, é sempre a mesma. É sempre a mesma coisa. Então não tem o que mudar, não tem assim aquela coisa, nossa, eu era diferente disso, não, a minha mãe sempre ela cuidou de mim a mesma coisa que ela cuidou das minhas irmãs, dos meus irmãos, e a gente tem assim uma gratidão muito grande por tudo que ela fez por nós, né? Tudo, até hoje está fazendo. Quantos anos a avó tá hoje? A mãe hoje está com 89 anos, graças a Deus. E continua lá, firme e forte, cuidando de todo mundo. Exatamente. Então, assim, ela lutou muito, né, para cuidar da gente, né? Sempre foi, assim, uma pessoa muito dedicada por tudo que ela fez. E eu lembro, assim, tinha muitas coisas, assim, que às vezes tem alguma coisa a ver com a gente, com eu, com a Creuza, que é a minha irmã, a Creide, que é minha irmã também, que eu amo muito, todos os meus irmãos, que não dá para falar o nome de todos, porque é muito. Vai dar mais de 1 hora de podcast por falar o nome de todos os irmãos. Mas a minha família, gente do céu, a minha família é a base de tudo. Então, sem a nossa família, sem ela ali por perto, eu acho que, não sei. Por isso que a gente sempre foi o porto seguro da família. O porto seguro de tudo mesmo, de tudo. E ela batalhou muito também, né, para
para chegar tudo, né, onde ela está hoje. E graças a Deus ainda ela tem alguns probleminha, mas não é aquela coisa assim. Eu acho até que às vezes eu brinco que ela está melhor do que nós, a mãe, né? Não, e ela passou... Assim, por tudo que ela passou. Isso que eu ia falar. Ela passou, gente, a minha avó, ela passou a pandemia, Sim, né? Assim, escorregando ali, né? Nos meios dos desafios. Minha avó é fantástica, porque realmente foram muitos desafios. Ela chegou a pegar a Covid, ela chegou a ficar internada, ela chegou a ter que fazer cirurgia até no cérebro. Não, ela não chegou, ela não chegou a ser internada pelo Covid, não. Não, ela foi internada por conta da queda, né? Sim, ela teve que uma fazer queda, a cirurgia. E aí ela levou 8 pontos na cabeça. Mas, graças a Deus, foi feita a tomografia, tudo, não deu nada assim grave. Por isso que eu falo que ela é uma mulher batalhadora, forte e muito crente. Porque ela crê muito em Deus. E a gente sabe que Deus está ali o tempo todo com ela. E assim, e até hoje ela está lá, com a vidinha dela e fazendo as oraçõezinhas dela, colocando todo mundo, né, nessa oração, que nem você falou, pela memória dela, assim, ela lembra de todo mundo. E outra coisa também, a minha mãe, ela não só pelo Covid, né, que ela teve, que ela passou, ela teve muitas perdas também, né? Não só ela, né? Todos nós. Sim, porque todos nós da família, sim, claro. A gente perdeu muita gente, mas né, eu falo assim, mas eu falo assim, pela idade dela. Sim. É porque, querendo ou não, foi ela que vivenciou tudo, né? Tudo. Então, assim, ela teve a perda de 3 netos, né? 3, não, 4 netos. Teve sobrinhos. O Fabrício, a Dani, o Gustavo, a Natália. E teve outros também, né? Que foram bebês. Eu tive meus primos também. Então, assim, até que a mãe, ela é uma mulher forte, guerreira também. E, nossa, eu tenho muito orgulho dela. Muito, muito mesmo. Ai, que linda. Então, assim, e a gente... Eu acho que tem hora que eu fico pensando assim, como que ela conseguiu tudo isso? Porque nós, na minha parte, né, não sei, as minhas irmãs, né, meus irmãos, mas eu não me sinto assim tão forte quanto ela, tão forte. Porque eu sei que superar a dor a gente não vai superar. Isso daí é pro resto da vida mesmo e não tem, né, como. Mas, assim, ela é muito forte, muito. E eu acho, assim, até eu sou meio até mais fraca do que ela. Eu não me identifico tanto, assim, com ela, não. Por tudo que ela passou na vida dela, né? Então, é assim... Mas eu tô indo. E, assim, a gente fala, né? Não só dos desafios que a vida trouxe, né? E principalmente as perdas que a gente teve na nossa família. Mas eu falo assim, gente, hoje, por mim, eu não tenho filhos ainda. Eu tenho 2 cachorros que já me dão muito trabalho. Agora, você imagina você ter 9 filhos numa época que não tinha tecnologia, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Você lembra de alguma coisa, assim? Como que era, né? Como que era lidar com tanta criança, assim? Porque o seu pai, ele ficava fora, né? Trabalhando. Como que era isso? Como que era o dia a dia de vocês? Quando o pai, né? O seu avô trabalhava fora, eu já era mais criança, então eu não... Eu acho que quem responderia mais assim seria mais seus tios, meus irmãos, né? Eu não tive assim aquela coisa. A gente brincava muito, né? Então, o que eu posso dizer? Muita briga também entre vocês? Sabe que até que eu não brigava muito? Olha, mas a gente brincava muito. A gente tinha aquela infância assim de brincar na rua. Que nem você falou, na época não tinha aquela tecnologia, não tinha celular para você ficar mexendo, não tinha. Então, as nossas brincadeiras eram o quê? Quando não era na escola, porque na escola a gente fazia educação física, então a gente gostava muito de jogar. E na casa a gente brincava na rua. A gente ficava todo mundo brincando na rua, pegava os vizinhos e lá ficava a gente até tarde da noite a gente ficava brincando.
E eu me lembro um dia, eu tô até me lembrando agora, porque naquela época a gente não tinha aquela preocupação de bandido, de coisa, porque a gente ficava ali brincando na frente de casa. Uhum. E a gente tinha um vizinho muito chato na época, que a gente não podia sair e brincar na rua, ele já ia. Então, essa é uma coisa que eu lembro, assim, do pai, né, do seu avô, que ele saiu, a gente estava todo mundo brincando e ele saiu na rua porque aí o vizinho começou a xingar a gente, começou a falar um monte de coisa. Porque vocês vão dormir, porque não sei o quê, e a gente quer dormir, a gente trabalha, e tá. Nossa, por que ele foi fazer isso? O que aconteceu? O pai foi defender a gente. Ele saía na rua, ele defendia a gente. Uhum. Ele defendia. Ao invés de brigar com vocês, não, ele brigava com o vizinho. Então, era uma coisa assim que eu lembro muito bem que o pai fazia, era nessa questão de ele defender a gente. Não vou dizer que o pai era bonzinho, ele não era. Ele tinha as regras dele que a gente tinha que cumprir. Uhum. Né? Se não cumprisse também, já sabia o que levava. Hoje em dia, os filhos, esses adolescentes, essas crianças não sabem o que é uma educação séria ali, firme. E hoje em dia também, por causa do estatuto do menor, né, do adolescente, hoje em dia o pai também não pode fazer nada. Então, às vezes até... Não pode dar umas palmadas. Pode. Às vezes, eu acredito, na minha opinião, eu acho que esse estatuto entrou para piorar mais as coisas. Eu acho que não foi tirar a autoridade dos pais. Tirou a autoridade completamente dos pais. Eles querem, assim, educar os filhos. Não é para o mal deles. Uhum. Então, eu acho que é por isso que está acontecendo muita coisa errada. Muitas crianças não querem saber de estudar, não querem saber de trabalhar. Tem uns até que, na verdade, dependendo da idade, nem dá para trabalhar mesmo, certo? É estudar. Mas não obedece os pais. Mas criar um senso de responsabilidade mesmo, não né? quer. Por quê? Porque eles acham que eles estão no poder. Eles acham que tudo... Gente, isso que minha mãe tá falando é tão sério que eu já escutei uma criança virar para os pais e falar assim, ó, se você me ameaçar, eu vou te denunciar. Exato. Porque ele já sabe que a mãe, o pai não pode bater nele, não pode fazer nada. Então, imagina a cabecinha de uma criança, né, perdendo totalmente ali o respeito pelos pais. Então, a gente tem que saber realmente dosar o que é você ter uma autodisciplina ali, né, de seguir o que os seus pais estão falando para você seguir, ter respeito. E você realmente ter a liberdade de poder falar com seus pais o que você pensa e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. E hoje se inverteu muitos valores, né? As crianças, elas estão no poder. Então, a ponto de a criança ameaçar o pai. Olha o nível que a gente chegou. Então, assim, acho que o que você falou faz sentido, lógico. Eu também entendo certo ponto do porquê que o Instituto, né, vieram algumas leis, porque existiam pais extremamente abusivos, né, que batiam nas crianças e tudo mais. Na sua época, tinha até os professores, né, que batiam nos alunos. Mas eu acho que tudo é questão de equilíbrio mesmo, né, entre você ter autoridade, você impor respeito e você também, né, não extrapolar ali o seu limite como autoridade, como pai e mãe. Então, acho que esse é o segredo, né? Mas então, a respeito dos adolescentes, né, hoje, que nem a gente está falando que eles estão no poder. Só que, assim, às vezes, eu não critico muito os pais, né, porque pode ser até que a gente não entende o que acontece dentro da casa deles. Nós não sabemos. Então, a gente trabalha com eles e às vezes a gente vê tantos problemas ali dentro da escola, do aluno mesmo, que não dá para a gente também brigar com eles, xingar eles, gritar com eles, não dá. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, da casa deles, na verdade. Mas eles se abrem com você, né? Muitas vezes. Alguns se abrem. Você Mas acaba virando terapeuta dos alunos. Realmente é o que eu falei para a Rosilene, né?
Até a Rosilene. A Rosilene foi a última. Se vocês voltarem um episódio aí, vocês vão ver que a Sim. Rosilene foi a última que estava aqui também. Então, até eu conversei sobre isso. Tem muita coisa que ele se abre com a gente também. Mas, assim, tem muita coisa que não. Uhum. E aquele negócio do estatuto, por exemplo, que aconteceu, eu acho que devia de ser assim. A gente não deve também não ser tão contra, também não ser tão a favor. Por quê? Porque Umas certas limitações, né? tem que ter a limitação. Porque tem criança que hoje em dia eles apanham ainda do pai. Às vezes tem pais que forçam o filho a roubar, forçam o filho a fumar droga, né? Então, é muita criança assim que passa numa situação muito desagradável, muito complicado e dá muito dó. Nossa, muito. lamentável, né? E eu acredito que não adiantou muito esse estatuto do menor para essas pessoas que não têm o juízo perfeito, eu já falo. Pessoas que bebem, pessoas que fumam, né? Pessoas que... Porque eles continuam a mesma coisa, agredindo as crianças, agredindo a mãe da criança, né? Às vezes bate no... A gente vê tanta história, gente do céu, que às vezes não é nem bom ficar comentando, falando, porque a gente sofre por dentro por causa disso daí, que a gente vê a carinha, né, da criança. E se você for olhar bem dentro dos olhos dela, a gente, que nem eu, já faz 32 anos que eu estou nesse cargo, né, de agente de organização escolar. Antigamente era inspetor de aluno, aí saiu e entrou essa função. E então a gente ali trabalha com eles, no olharzinho deles, você já vê, dentro do olhar deles, né, você já vê que tem alguma coisa errada ali dentro. Muita coisa errada. Então, às vezes, a gente não pode também criticar eles, o modo que eles estão vivendo. Sim. Porque é reflexão da casa. Vem da casa isso daí. E teve uma convidada que eu trouxe aqui no podcast, que era a Júlia Rubio, que ela falou justamente sobre isso, né? Sobre as crianças tentarem se comunicar através dos desenhos, o que elas estão vivendo dentro de casa. E de forma, às vezes, até inconsciente, né? E ela falou que muitas vezes os professores, as pessoas ali da educação que estão de frente com essas crianças, elas são os primeiros a perceber essas coisas, né? Momentos difíceis que as crianças estão passando ali. E foi muito legal. Depois, se vocês não assistiram, volta lá no episódio da Júlia, que vocês vão ter certeza que vocês vão gostar. E foi realmente surpreendente, assim, as coisas que ela trouxe aqui pra gente, de como que as crianças se manifestavam nas escolas através dos desenhos. E você falou que você tá há 32 anos nesse cargo. O que você teve de maior aprendizado em toda essa sua jornada aí, cuidando de crianças e adolescentes? Então, tem as coisas boas também, né? Porque teve vários alunos aí que a gente hoje, né, eu vejo. Até eu vou colocar um exemplo aqui do Leandrinho, né? Até ele brinca até hoje comigo, né? Que eu brigava com ele, que eu dava palmada neles, mas é mentira, não é palmada não, é que é o modo dele falar, né? Mas assim, é muito gratificante, né? Nesse tempo todo que eu estou trabalhando no Estado, de ver a reflexão, de ver como é que se diz... como eles evoluíram, né? Tem muitos alunos, tem uns que eu tenho muita dó, assim, que eu penso hoje, porque eu tive muitos alunos, assim, que hoje não estão mais aqui, porque escolheram outro caminho. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Teve, acho que uns 3 ou 4 alunos que era da sala da Natália. E eles tinham muito problemas, muito. E eles hoje não estão aqui. Por quê? Porque entraram no mundo. Foram influenciados e acabaram tomando decisões e acabaram, ruins, né? acabaram sendo mortos, né, por bandidos aí, por esses bandos de tranqueiraiada aí. E aí a gente fica
coração na mão, né? Porque a gente tem dó. E eu lembro hoje também teve um aluno que um pouco antes de acontecer um negócio com a Natália, ela chegou para mim e falou: mãe, você viu o que aconteceu? Aí ela falou o nome do aluno, tudo para mim. Eu falei: nossa, eu não acredito. Eu chorei junto com ela, juro mesmo. Uhum. Por quê? Porque aquele aluno, a gente conversou muito, muito com ele. Sim. E eu, tanto a Natália, a gente aconselhava muito ele, muito. Falava para ele: filho, sai dessa vida. Essa vida não é para você. Uhum. Você sabe qual é o fim disso tudo. Sim. E o que ele chegava pra gente? Falei: Tiana, a gente não consegue sair mais. Nós não conseguimos mais. Minha avó tá presa. O meu pai já morreu na cadeia. E eu não tenho mais mãe. E a gente entrou nessa vida. Só que agora, para sair dela, a gente não consegue mais. Por isso que a gente não pode julgar o outro. Não. Porque é só quem passa para saber, né? Que nem você tá falando. Ele queria sair da situação, mas ele não conseguiu. Então, assim, muitas vezes, sozinho não é possível, né? E lógico, talvez com muita orientação, muita terapia, muita proteção, mas infelizmente no país que a gente vive não se tem essa proteção, né? Eu vejo assim, até das próprias mulheres que às vezes querem sair de um relacionamento abusivo e não conseguem. Por quê? Porque não tem proteção, né? Por mais que existam as leis, elas não funcionam na prática, né? Então, se essa criança, esse adolescente decide mudar de caminho, alguém vai cobrar ele lá na frente e vai ir atrás e ele não tá protegido. Então, infelizmente, essa é uma grande realidade. Então, você vê como que é o valor de uma família. Isso que eu ia falar. A importância de ter uma mãe, uma orientação, uma direção ali, né, dentro da família. Porque depois que você escolhe o caminho, para voltar ou para sair dele, é muito mais difícil, né? Então, ele não tinha mais ninguém por ele. Uhum. Ele não tinha. E aí foi o que deu. Aí eu voltei para eu estava trabalhando aqui ainda em Sorocaba. Aí eu já tinha voltado para Ibiúna na época. Uhum. Daí foi logo depois veio a notícia, né, que ele estava participando de um assalto aqui na Avenida São Paulo e entrou com conflito com policiais e tal, e acabou levando um tiro. Uhum. Morreu. Mas por quê? Porque ele não conseguiu sair, ele estava na bandidagem mesmo. Só que a gente tinha dó, porque a gente sabia da história dele. Conhecia o outro lado, né? O outro lado dele. Uhum. E assim, nunca ele me deu problema, nunca tive nada. A gente tentou muito, né? Sim. Então, eu nesse período de tempo que eu fiquei ainda tô, mas graças a Deus o último ano vamos aposentar, hein? Então, nesse período de tempo então eu vi muita coisa, gente, muita. Eu já sofri agressão eu acho que uma das coisas que você talvez mais tenha aprendido foi a empatia, né? Você olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do... Exatamente. E assim, eu já sofri agressão na escola também. Eu lembro. Você lembra, né? Uhum. Já sofri agressão. Mas também, depois que tudo passou, que tudo, né, acalmou, que tudo se estabilizou, eu vi também a história do menino que fez isso comigo. Uhum. Depois eu fiquei sabendo. Por quê? Porque ele também tinha uma vida muito difícil. Entendeu? É o que as terapeutas sempre falam. Era a reflexão do pai. Fala. Então, pessoas feridas ferem. Ninguém vai te machucar, ninguém vai te magoar sem antes não ter passado por isso. Né? Então, por isso que a gente tem que ter mais empatia, saber perdoar, né? E saber acolher as pessoas. Porque quando a pessoa está nessa situação de dor, ela sempre vai ter dois caminhos. Ou o caminho de continuar na dor e fazer mal para alguém, ou o caminho de ser acolhida e realmente mudar, decidir mudar. Só que esse acolhimento muitas vezes não vem, porque ninguém quer se aproximar dessa pessoa, ninguém quer acolher ela. Então, acho que você teve um papel fundamental ali e talvez o seu acolhimento
que foi como um acolhimento de uma mãe dentro da escola. Então, não só você foi minha mãe, mãe da Natália, mãe da Sueli, como você foi mãe dessas crianças. E provavelmente muitas delas mudaram de direção por conta de você. Tem noção do quanto isso foi importante? É verdade. Então, é o que eu estava falando, né? Que às vezes a gente pula uma história com a outra. Mas é isso mesmo, porque tem as partes, né, que foi muito bacana, que a gente vê a evolução hoje, né, que hoje tem advogada aí, que foi aluna, tem o Leandrinho, tem veterinária, tem o dentista. Então, todos que seguiram a sua vidinha, entendeu? Que eu também estava lá presente com eles, pequenininhos. E aí a gente fica muito, né, orgulhosa de ver isso daí. Nossa, eu fico muito assim quando eu fico sabendo das coisas, né? Que conseguiu, fez o ensino médio, saiu, foi seguir a sua vida, seguir a sua função. E tem aqueles também, gente, que eu dou parabéns para aqueles alunos também que não teve essa oportunidade de sair fora, né, para estudar, mas eles estão ali também trabalhando que eu trabalhei na zona rural, né, vários anos, e a gente vê também a evolução deles aí, que não deixa de ser uma coisa assim muito bacana. Um trabalho honesto, né? Trabalhando com os pais ali na roça, colhendo, plantando. E, né, eu acho muito bonito isso daí também. Sim. Não só os que conseguiram, né, seguir uma parte como que fala, da carreira, né? Da carreira deles, mas tem esses também que estão aí, estão trabalhando. Sim. E tem aqueles que, infelizmente, não chegaram a... E tem também aqueles também que eu fico morrendo de dó também, que também continua na vida ruim aí. Mas a gente sabe também, infelizmente, não consegue sair mais. Sim. Porque a partir do momento que eles entram, que se não tiver uma base ali, não tiver uma família, não tiver uma mãe ali por perto, não consegue, não vai. E mãe, você estava falando, né? Vou voltar um pouco aqui, porque é algo que eu tenho curiosidade de saber. E a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas eu queria que você falasse, porque assim, você falou que vocês são em 9 irmãos. Mas você falou que você tinha um irmão que faleceu. Era gêmeos comigo, O que você sabe exatamente dessa história? Porque até hoje, quando me perguntam, eu também não sei direito responder. O que aconteceu com ele? Porque a avó perdeu ele. Como que foi isso? Não, na verdade, eu era a mais fraquinha de todas, né? Quer dizer, o Cláudio, que era gêmeos comigo, ele jamais, ninguém achava que ele ia ficar doente, sei lá, no momento com a mãe, porque a mãe, que nem ela por isso que eu falo, a mãe é uma mulher assim extraordinária, guerreira, né? Batalhadora. Enquanto ela estava correndo comigo no hospital, eu precisando de sangue e né? Mas ela chegou a conceber vocês dois vivos? Sim, ele faleceu com 6 meses. Com 6 meses? 6 meses. Olha para você ver a situação. E você adoeceu quando era pequena? Eu doente, né? A mãe correndo comigo no hospital. E ela quase perdeu a Creuza também, né? Que a Creuza caiu da escada pequenininha também e deu tuberculose nela. Quase ela morreu também, quase foi. Então a mãe, nossa, gente do céu, ela é mais que batalhadora, ela é mais que guerreira. Ela é o dobro. Mas ó, quando você fala que você tava mal, né? O Cláudio nasceu bem, então. Então, o Cláudio, ele era diz a mãe, né? Que é uma criança saudável, ele era gordinho. Eu, né, era pequenininha também, não cheguei a conhecer meu irmão. Mas como que ele faleceu? Então, até hoje, na verdade, nem a mãe não consegue explicar direito. Porque antigamente as coisas eram tudo na base da ignorância, não sei. Hoje em dia você quer saber tudo, né? A criança morreu, você vai lá e já faz todos os exames, já faz isso, já faz aquilo. Tem um diagnóstico do que a criança morreu. Tem que ter aquele diagnóstico. E aquele tempo, naquela época, as pessoas eram ignorantes. Então,
ignorante que eu falo assim, não corria atrás. Não ia procurar o que aconteceu realmente com o Cláudio. Até hoje, a gente não tem uma base assim concreta do que aconteceu com ele. Uhum. A mãe, até a gente brinca às vezes, talvez até ele esteja vivo e nós não sabemos. A gente brinca com isso. Mas Nossa. ele estava no hospital quando isso aconteceu? Não, ele não estava no hospital. Ele ficou doente do nada. Ele estava na casa? Na casa. Ele ainda estava eu acho que era uma amiga da mãe que cuidava das crianças quando a mãe saía, né? Para correr comigo, ou corria com a Creuza, ou alguém que ficava doente. Porque o pai não parava, né? O pai, ele ficava 15 dias fora. Ele ficava muito tempo fora de casa. Então, era tudo ela. Tudo na base da correria. E ela dependia de quem? De vizinhos, né? De pessoas ali em volta dela para poder ajudar ela. Sim. Mas a gente, até hoje, uma base concreta do que aconteceu com ele, a gente não tem. Mas a vizinha levou ele no hospital? Foi no hospital. Ele ficou internado, tudo. E na época, eles tinham falado que ele tinha morrido que ele pegou... Ai, como que é o nome agora? Ai, agora eu esqueci, Camila do céu. Mas ficou doente? Aquilo que o Geraldo teve, o que era mesmo? Acho que era tuberculose mesmo. Não era tuberculose. Eu não me lembro o que foi. Ele era uma doença que matava muito fácil, mas não era tuberculose, era uma outra doença. Não me lembro agora, na minha cabeça não veio. Uhum. Se eu conseguir lembrar aqui, eu falo. Mas agora eu não estou lembrando. E aí, o que aconteceu? Rubéola. Lembrei, rubéola. Tá. E na época, tinha saído que ele tinha morrido de rubéola. E já estava avançado. Tal. Então, foi uma história muito esquisita, sabe? Muito esquisita. E até hoje não tem uma coisa assim, tão assim, concreta de tudo o que aconteceu. E tanto é que é bom, na época, assim, a gente não ficar muito, né? Porque nós começamos a falar umas coisas assim, né? Ai, será que ele não está vivo? Será que não mentiram? Porque o caixãozinho foi lacrado, entendeu? Uhum. Então, ninguém viu o corpinho. Então, aí ficou... Mas isso hoje... Porque na época ninguém pensava nessas coisas. Ninguém corria atrás, né? Os seus tios eram tudo pequeno. E, né, eu era bebê. Então, quem que ia correr? Mas ela chegou a ver ele internado. Sim, internado chegou a ver. Mas, assim, depois que ele faleceu, ela só pegou o caixãozinho só. E lacrado. Não viu o corpinho dele ali. Entendi. Viu ele internadinho, mas não que ele tinha falecido. Mas, assim, é umas coisas muito, assim, sinistras, sabe? Umas coisas que até hoje a gente fica meio... Tem hora que a gente brinca tudo assim, mas não sei. Falar bem a verdade, eu não... E até é bom, assim, a gente não comentar muitas vezes coisas perto dela, assim, que às vezes tadinha agora, hoje, né? Ainda vai que coloca as coisas na cabeça ainda, Deus me livre até. Então, uma coisa claro. já foi, já passou, e infelizmente ela perdeu, né? E eu perdi meu irmão também. Sim. Então, a gente não dá pra gente ter falar pra você do que ele morreu. Porque a gente não teve essa... Entendi. E como eu era bebê, também não sabia nada, ninguém sabia nada, ninguém correu atrás pra saber o que era. A mãe, coitadinha, com aquelas crianças tudo pequenininho, um atrás do outro. O pai trabalhando só fora, né? Ele mexia com carvão, ele fazia viagem de carvão. Então não dá. A gente não tem, assim, pra saber. E aí, assim, avançando um pouquinho mais, você falou que você teve a Sueli com 18, 19 anos. Você já estava casado com meu pai? Já estava casada. Entendi. E aí, depois, quando eu nasci, logo em seguida, você se separou do meu pai. Como que foi, como que é a maternidade junto com, né, o pai ali para poder ajudar? E como que foi para você depois ser mãe solo? Cuidar de duas crianças sozinha? É que foi assim. Eu, na época, eu não tive tanta dificuldade como eu vejo a dificuldade da Sueli hoje. Às vezes eu me ponho no lugar dela, só que na parte dela é pior.
Por isso que ela depende muito de mim, entendeu? Por quê? Porque na época eu tinha a Eliane, né? Que a Eliane A Eliane é como se fosse uma segunda mãe para mim, porque ela cuidou de mim, das minhas irmãs e tudo mais. E com certeza acho que ela foi uma mão na roda. Nossa, ela me ajudou muito. Eu tenho muita gratidão por ela e feliz Dia das Mães também, porque ela não deixa de ser a mãezona. E sempre foi, né? Não só de vocês, como depois que eu vim para Sorocaba, ela foi cuidar da Duda, né? Lembro da época? Sim. E até hoje, se ela precisaria, se ela estivesse morando perto da gente... Ela chegou até a cuidar das crianças da Sueli, né? Sim, então... Até hoje, realmente. Se a gente estivesse morando tudo perto, ela estaria com a Sueli. A Eliane realmente foi uma mãezona. Mãezona. E assim, foi importante você falar aqui sobre ela, mãe, porque... primeiro, né? Tem muitas mães que não são mães, mas que são pessoas que cuidam, né? Então, acho que a maternidade, ela traz muito esse cuidado, esse carinho. E aí, eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu queria que você fosse bem honesta, tá? Porque eu vejo que hoje tem muitas mães que têm medo de ter uma babá. Não só medo, né? Por questões lógicas de confiança e tal. Mas medo de a criança sentir falta da mãe. De achar que a babá vai pegar o lugar dela como mãe e tal. Você, em algum momento, teve esse medo, essa culpa, alguma coisa ou não? Foi tranquilo pra você? Não, pra mim foi tranquilo. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar no estado, na escola, a Eliane já estava comigo. Então, eu já tive aquela convivência com ela dentro Antes de ser mãe? Sim. Não, eu falo assim, eu estava com vocês já. Tá. Mas eu falo assim, antes de eu sair trabalhar fora. Ah, tá. Porque entendi. assim, o seu pai, na época, ele tinha aberto uma lojinha para mim. Isso eu não tinha você ainda. Ele queria que eu trabalhasse em alguma coisa, eu não queria ficar parada. Aí a Eliane, a gente arrumou a Eliane na época, ela ficava cuidando da casa e eu ia para a lojinha. Aí tinha a Vani, tudo que era minha sócia da lojinha, ele tinha muita amizade com eles. E então quer dizer que eu era uma pessoa assim que eu não fiquei parada há muito tempo. Eu fiquei muito parada na época da Sueli. Eu que cuidei, assim, ela pegou a Sueli com 3 anos, a Eliane. Entendi. E então o que aconteceu? Ela ficou com a Sueli e eu saía, ficava para a loja, mas eu não estava na escola ainda. Entendi. Então eu tive essa convivência com ela dentro de casa. Aí a partir do momento que você tem a convivência com o funcionário dentro da casa, com a babá, a partir do momento que você tem essa proximidade, né? Então você já conhece a pessoa. Entendi. Né? E a Eliane, nossa, uma pessoa muito confiável, muito assim... Não, gente, e aí eu tive assim, aquela liberdade de largar vocês com ela. Não, a Eliane, gente, coitada, eu tenho até dó dela, porque... Ela aguentava a gente durante a semana e chegava o final de semana, a gente ainda queria passar o final de semana na casa dela. Exatamente. Aí minha mãe falava, vocês não dão tempo pra ela, coitada. Então. Você vê como que ela era com vocês. Ela levava vocês na escola, ia buscar. E isso que eu não tinha você quando ela entrou. Aí depois que você nasceu, ela cuidou de você pequenininha, cuidou da Suelen, né? Depois eu tive a Natália, cuidou da Natália, você e a Suelen, então cuidou de vocês 3. Né? Na verdade, ela ficou 15 anos comigo. E assim, é uma pessoa maravilhosa, uma mãezona mesmo, né? E tenho muita gratidão por ela, por tudo que ela fez, né? Por vocês. Mas assim, a Eliane, nossa, mãe, ela foi uma pessoa maravilhosa. Muitas mamães sendo homenageadas aqui hoje. Sim. Mas, mãe, antes de você conhecer meu pai, acho que você já comentou comigo que você teve alguns namorados, você teve até um namorado japonês. Mas eu queria falar sobre uma história aqui inusitada. É verdade que você já beijou um sapo achando que ia virar um príncipe? Ai, Camila, você jura que você vai voltar nesse tempo? Misericórdia. Tinha como eu não fazer essa pergunta pra você? Ai, você jura que eu vou ter que contar essa história pra você? Não, é porque eu quero saber. Você nunca contou ela detalhadamente o que aconteceu. Coisa de mocinha nova, começando a namorar, e aquela coisa de paixão que parece que tem só um homem na vida, que não ia conhecer mais ninguém e tal. E eu gostava muito de uma pessoa, muito, muito. Aí, o que aconteceu? Nem vou falar o nome, nada, porque misericórdia. Depois,
Porque a minha cidade é um ovinho e todo mundo conhece. É. Então, o que aconteceu? E eu, na época, nossa, eu era apaixonado por ele. Aí eu inventei de fazer no dia do aniversário dele, nós inventamos de fazer um bolinho, uma surpresa para ele, para a hora que ele chegar do serviço, lá na casa dele. Uhum. Tava eu, a irmã dele, todo mundo assim, esperando ele chegar do serviço e fazer uma festinha para ele. Aí, o que acontece? Olha a minha decepção, ele me chega com uma moça. Não acredito. Putz. Mas vocês não estavam namorando nada? Não, mas ele sabia que eu gostava dele. Ah, entendi. E aí a tonta aqui, nossa, eu achei que eu ia conquistar. Mas ele não sabia que ia ter surpresa, né? Não, era uma surpresa. Só que ele chegou com essa pessoa e tal, né? Daí eu achei estranho, eu falei, mas nem sabia que ele estava namorando, né? Ai, mas nossa, para mim foi uma... Só que daí não acabou a festa. Eu falei, não, vamos fazer a festa, que isso agora? Vamos continuar com a festa. Aquela coisa de adolescência lá, ai, que época. É. Aí eu comecei a misturar bebida, de tanta raiva que eu fiquei. Eu falei, puta, agora eu vou beber também. Aí comecei, misturei champanhe com martini na época, putz. Nossa. E acho que eu saí fora de si, né? Lógico, imagina. É. Que eu não saí fora de si. Aí tinha que levar, nem lembro quem foi que tinha que levar embora para casa. Naquela época a gente ia acompanhando até a casa. E foi tudo bandão. E aí todo mundo, na frente eu encontrei um sapinho no meio da rua, assim, pequenininho. Eu fui lá e peguei o sapo. E comecei a cantar com o sapo e beijei o sapo. Nossa, por que essa história aí? Olha, pena que nessa época não tinha celular para alguém gravar. Não tinha, ainda bem. Não tinha, não mas acredito. foi uma coisa assim muito... E não virou um príncipe? Não virou príncipe, o sapo. Mas eu beijei o sapo, sim, é verdade. Gente, essa história é verdade, nossa. Gente, não mas não façam, vou, eu conto milagre, isso. Mas eu não conto santo. Mas foi verdade, sim, eu beijei o sapo. Mas eu não estava em si, eu não estava na minha... Então, gente, normal. Não beijem sapo, tá? Ele né, pode ser perigoso. E outra coisa... Mas eu acho que era uma ranzinha, porque se fosse sapo mesmo, poderia ter dado alguma coisa. Você deu sorte, né? Mas assim, não façam isso, tá, gente? Por favor. E tome cuidado também, gente, com bebida. Porque é cada história que eu vejo, esse negócio de bebida... Sim. Ainda bem que eu não dirigia na época também, né? Imagina. Eu nunca esqueço o tio Geraldo, né? Eu falo tio, mas ele era meu padrasto também, como um pai pra mim. Que também, infelizmente... Mas não vamos entrar em detalhes também, porque... Não, mas eu vou contar uma história só já dele, gente, que foi muito engraçado. Porque ele bebia bastante também, né? E a gente se divertia, às vezes, com as histórias dele. E aí, uma vez, ele tava deitado, e nesse dia nem era bebida, tá, gente? Mas ele tava deitado, assim, dormindo. Sim, sim. E aí, tava tocando... Quem que tava... Não lembro. Era Leandro Leonardo, né? Que ele falava, eu não sei pra onde vou. Aí, do nada, meu padrasto me acorda e fala, vai pra puta. E depois vocês cortam isso aqui no vídeo, tá? Põe né, uma tagzinha aí. Mas, gente, então eu falo que assim, às vezes a bebida, ela faz as coisas com a gente. Mas nesse dia ele não tava bêbado, né? Não, ele tava cochilando. Tava cochilando, assim, acho que ele acordou a cabeça não, né? Mas, gente, essa história do sapo, eu precisava perguntar, porque eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Só me deram um spoiler lá, e eu falei, não, vou ter que perguntar. E aí, quem sabe, faz ao vivo, né, gente? Falei, vamos ver se ela responde aqui pra gente. Ai, Jesus do céu. Foi verdade, sim. Mas aqui a gente fala o sapo, mas eu acredito que acho que era uma ranzinha, não era sapo, não. Mas não deixa de ser um bichinho ali, que eu acabei beijando o bichinho. Mas foi muito... Aí, depois, para me aguentar a turminha, pessoalzinho, nossa, porque a gente tava de bando, né, de gente... Imagino. Aí ficou essa história, ficou no ar, mas foi verdade. Foi verdade, sim. Bom, vamos lá então, mãe. A gente tá quase encerrando já aqui nossa gravação, mas tô adorando o nosso bate-papo. Acho que a gente acabou falando sobre muitas coisas, né, que eu nem esperava também, mas foi muito válido, muito legal. Mas eu tenho umas perguntas para fazer para você. Primeiro, eu queria saber... Como mãe, né? Até porque a gente tá fazendo uma homenagem aqui ao Dia das Mães. Qual foi o momento mais marcante ou inesquecível na sua trajetória como mãe? O que você achou que mais marcou? Né? Então, assim, pode ser algo positivo, algo negativo, mas você foi mãe de 3 meninas ali, que deram muito trabalho pra você, que eu sei. Mas qual foi o momento mais marcante ali como mãe pra você? Eu acho assim, as 3 é dar à luz. Dar à luz? Dar à luz.
Qual a sensação que tem? É uma Como que é isso? sensação assim, gente do céu, vocês não têm noção. É só para quem é mãe sabe a emoção que é de ver aquela coisinha linda nos seus braços, toda sujinha de sangue, mas saber que saiu de dentro de você, né? Então, a parte mais marcante de uma mãe, eu acredito que seja essa parte. Que Deus deu Ai, olha, é a coisa mais gostosa que tem. É a gente ser mãe. Vou dar um uau pra você. Que uhul! Gente, eu tinha esquecido dos meus uau aqui, que o bate-papo com a minha mãe tá tão legal. E eu sempre dou os uaus aqui, mas já foram vários uaus pra você. E realmente, acho que esse momento é único, né? Porque é uma experiência que só quem é mãe vai passar por isso, né? E acho que você vê um serzinho saindo de dentro de você, sendo parte... É como se fosse uma parte sua que tá saindo ali, então... Isso porque eu quase perdi você, né? Você ainda teve eu nunca te perguntei isso, mas como que foi exatamente essa questão de quase me perder? Eu tive um probleminha no começo da gravidez, que eu tive que fazer um repouso absoluto, né? Que eu tive até cólica de rim, tive que ficar internada, tudo. Mas, graças a Deus, passou, foi tudo bem. Depois aí continuou, mas eu tinha que fazer um repousinho, né? Fiz. E aí, logo você já estava nos meus braços. Tanto é que eu tive a Natália e a Sueli foi o fórceps, né? Que eu tive. Cada uma foi de um jeito, né? E você já tive que fazer a cesariana, porque a gente não quis arriscar. Como no começo eu tive o problema, né? Então, nós não quisemos arriscar. Daí marcou a cesariana. Mas a Natália também foi normal. E aí foi. Então, a coisa mais linda que teve é ter vocês três nos meus braços. Ai, que lindo. A hora que nasceu e sujinha, toda melequentinha. Essa parte pode pular, né? Não, mas é verdade mesmo. É uma parte assim que, nossa, acho que toda mãe não tem como se emocionar e ver aquele toquinho de gente ali, né? Saindo de você. Nossa, coisa mais linda. E assim, mãe, aproveitando que eu tô aqui com você, né? Eu que sou sua filha, tirando esse momento, né? De você realmente parir ali e eu nascer. Qual seria outro momento que você já teve comigo que você gostaria de reviver esse momento? De toda a nossa vida juntas. Com você, deixa eu ver. Eu acho que é um passeio. Aí pra gente passear junto de novo, pra gente dar risada, se divertir. Mas teve algum específico que você se lembra mais assim? Como assim? Não... Algum momento que você lembra que você viveu comigo que você gostaria de reviver? Acho que todos eles, né? Assim, todos eles. Bom, então o passeio já tá convidada já. Vamos marcar nossa próxima viagem. Todos eles já são. Então tá bom. Não tem assim. Mãe, eu quero falar aqui pra você que você é a pessoa mais importante da minha vida, sem dúvidas, porque sem você eu não existiria, eu não estaria aqui. Eu sou muito grata por tudo que você me ensinou. Esse olhar que você tem com as pessoas, eu vejo que é muito seu, né? De você ter empatia, se colocar no lugar dos outros. E tem muitas pessoas que me elogiam hoje, falam, Camila, como você é generosa, como você, né, é uma pessoa ali que realmente se importa com o outro. E eu sempre falo que eu aprendi isso com você, né? Então, assim como eu aprendi muitas coisas com meu pai, que também já esteve aqui comigo no podcast, eu também aprendi muitas coisas com você. E amar o próximo, com certeza, foi uma das coisas que eu aprendi muito com você, porque eu vejo que você se doa demais pelo outro. E você fez isso por mim, pelas minhas irmãs. Então, mesmo nos momentos difíceis ali, você também foi uma guerreira, assim como a avó. Então, eu sou muito grata a você. Quero te abençoar aqui também nesse programa. Amém. Abençoar a sua vida, que você também possa ser uma mulher, uma pessoa, que você possa viver um novo romance aí também na sua vida, que eu sei que você tá viúva, mas tá solteira aí, gente. Então, a gente tem que começar a viver a vida como se não houvesse o amanhã mesmo, sabe, mãe? Porque a gente sabe, a gente que já teve muitas perdas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É verdade. Então, por mais que vocês, mães, não só minha mãe, tá, gente? Mas vocês, mães, se doam demais pelos filhos, se permita viver também, se permita ter o seu momento, né? E eu sempre falo isso pra você, vou continuar falando. Seja feliz e o que eu puder fazer pra te fazer feliz também, você sabe que você pode contar comigo. Eu também. Eu também, amém de tudo que você falou, mas
No que eu puder ajudar também, eu vou ajudar e vou continuar amando vocês eternamente. E obrigado por hoje, né? Eu que agradeço. Mas E mãe, pra gente encerrar, eu vou aproveitar esse momento, que eu acho que é um momento muito bacana, né? Eu tenho uma foto, gente, do meu casamento, depois eu coloco, se eu conseguir aqui no vídeo pra vocês, que é eu, a minha mãe e a minha avó no dia do meu casamento. E ficou tão linda aquela foto, porque minha mãe tá olhando pra mim, minha avó tá olhando pra ela, e é muito lindo, né? A gente vê essa questão da maternidade. E eu espero também um dia poder viver esse momento como mãe, e aí você que aguente depois. Tô esperando só você se aposentar, se falar a verdade aqui, ó. Verdade seja dita. Brincadeira. Não, se Deus quiser, o ano que vem eu já vou estar sossegadinha. Não se apressa não, que agora eu tô brincando. Né? A gente fala... Não, mas eu põe falo... na mesa, aí ela fala, não, vou Sim, mas eu falo por mim mesmo, gente. Eu preciso agora pensar um pouco mais em mim, que nem você falou, então, né? Eu vou dar um tempo pra você cuidar de você, né? Se curtir o seu momento. Mas é brincadeira, gente. Acho que isso é uma brincadeira, mas é muito sério também, tá? A gente tem que tomar cuidado de não misturar as coisas. Vó é vó, babá é babá. São coisas diferentes, né? Então, eu respeito muito essa questão de você ajudar a Suelen, né? E tal. Mas acho que a gente tem que sim se priorizar, tem que se cuidar, tem que ficar bonita, tem que sair, tem que aproveitar, sair com os amigos também. Né? As mães precisam ter esses momentos. Mas o que eu ia te falar, né? Eu tava falando da foto, né? De você com a avó. Eu quero te dar uma oportunidade aqui. Depois eu faço questão de fazer um corte e enviar para ela. Porque amanhã é dia 11 de maio, Dia das Mães. Eu quero que você olhe naquela câmera ali e deixe uma mensagem para sua mãe, para minha avó. Bom, mãe, eu agradeço muito, muito de coração tudo que a senhora fez por nós, não só para mim, mas por toda a nossa família, né? Agradeço muito pela oraçãozinha da senhora, todo dia, de manhã. E que nem a Camila falou, a gente, quando a senhora não vem a oração, a gente já fica todo mundo desesperado, o que aconteceu. E tenho muita gratidão, mãe, muita. Eu te amo demais. Muito, muito mesmo. Feliz Dias das Mães para a senhora. E que a senhora continue desse jeitinho que a senhora é. E assim vamos levando nossa vida, né? Um beijo enorme. E aproveitando, um beijo para todas as mamães do mundo, todas. Um beijo para todas. Uau, arrasou, muito bom. Um beijo também para todas as mães. Feliz Dia das Mães, que vocês todas sejam muito abençoadas. E muito obrigada, mãe, por aceitar o convite, por vir aqui, por contar a sua história. E também por contar pra gente a história do sapo. As duas baixinhas, gente, a gente não consegue alcançar a mão aqui, ó. Filha de peixe, peixinho né? Mãe, obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado também de ouvir esse bate-papo incrível aqui com a minha mãe. E depois... De nada. Depois eu deixo também a rede social dela aqui pra quem quiser acompanhá-la. E em breve, espero também que ela esteja aposentada aí. A gente vai viajar muito, vamos aproveitar muito, né, mãe? Vamos dar muita risada ainda, vamos. Isso aí. Só não vou beijar o sapo mais. Não, mas sem beijar sapo, pelo amor de Deus, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até mais, foi um prazer. Tchau.